Por meu intermédio, os reis governam e as autoridades exercem justiça. Por intermédio de quem? Esse capítulo, desculpe, de Provérbios 8, esse é o verso 15, é 15 mesmo, isso é 15. Este capítulo está falando sobre sabedoria. Então, é a sabedoria, por meu intermédio, intermédio da sabedoria, os reis governam e as autoridades exercem justiça. O que é justiça, né? Poxa, justiça é você pesar os dois lados e dizer, não, esse lado aqui está correto. Isso é justiça. Usando princípios, usando preceitos, isso é justiça e é só com sabedoria. E quando a gente tem a sabedoria, que aqui também ela se confunde um pouco com Deus, né? A sabedoria é Deus, Deus é sábio. É como o amor é Deus, Deus é amor. Está dizendo que por meu intermédio os reis governam. E não é fácil governar, não é fácil liderar pessoas de jeito nenhum. Alguém me diz assim, puxa, é bom o meu trabalho, mas o único problema é liderar pessoas. Não é? Só tem pessoas que trabalham para você, né? Tem que liderar mesmo. Mas as pessoas são complexas, são diferentes umas das outras, tem que ter equilíbrio, sabedoria. Lindo texto. Este é o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo, e nós estamos todos os dias com você, às 6 da manhã e depois na repetição às 3 da manhã do outro dia. Mas, se você perde o horário, sem problema, porque temos o YouTube. Lá, qualquer horário do dia você pode ver, também o NT Play. Se você não está inscrito no YouTube, é muito simples, basta entrar aqui no nosso canal, Reavivados por Sua Palavra NT. Não esqueça do NT, senão você vai parar em outro lugar aí. Mas se inscreva, copie o link, compartilhe o link, compartilhe o canal também com as pessoas. Obrigado você que está no YouTube, estamos também no Deezer, no Spotify, para você poder ouvir os programas desde Gênesis, nós estamos aí nesses dois canais de mídia. E agradecendo sempre aos Anjos da Esperança que nos apoiam para que a gente continue pregando e cumprindo a missão de levar o Evangelho a pessoas que falam português, pessoas que falam espanhol em toda a terra. Bem pretensioso, né? Mas chega a muitos lugares, impressionante. No Japão tem gente que assiste, tem gente que assiste em Portugal, que é a mesma língua, né? Nossos irmãos portugueses, Espanha, estudam a palavra todos os dias. Aqui na América do Sul, os países que falam espanhol, todos estão ligados. E há um programa especial para eles, né? Do Reavivados. É assim que a Rede Novo Tempo trabalha. Se você quer ser um Anjo da Esperança, está aí um número, é só ligar para lá depois no intervalo e perguntar como fazer isso. Por causa dos Anjos da Esperança também a gente pode oferecer para você gratuitamente essa revista e outras tantas, que são estudos bíblicos, né? Aqui, por exemplo, são 8 histórias de mulheres marcadas pela fé. Lindíssimo. E eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Peça agora mesmo, aí está o número, ou no intervalo, né? Acho que é melhor, né? Você anota o número e pede no intervalo, passe para as outras pessoas. Olha, ligue para lá para ter gratuitamente essa revista exclusiva para aqueles que desejam estudar a Palavra de Deus conosco aqui, tá bom? Se você não quiser esperar a chegada pelo correio, a gente está indicando o curso Vida Espiritual. É um curso que vem através do WhatsApp. Ali no WhatsApp, você esse número aqui, ó, já é outro número aqui. Você pode mandar a mensagem, vai receber já a resposta e vai começar o seu curso. É rápido, é pabuf. Começa aí a estudar a Bíblia sobre vida espiritual, bem legal. Várias leis da vida espiritual, você vai gostar. Bom, nós estamos no capítulo 2 de Ruth. Ruth e Noemi, Noemi e Ruth chegaram a Belém e começou a colheita da cevada. Vamos ver hoje coisas lindas acontecendo na vida dessas duas mulheres. Então é rapidinho, não saia daí. Muito bem, já estamos aqui com você para estudarmos mais um capítulo de Ruth, esse livro lindo, né, que nos inspira, conta uma história muito bonita de amor
de Ruth, ele leva o nome de Ruth, né? Esse livro não leva o nome de Noemi, embora Noemi no final tenha se dado bem, mas Noemi e seu esposo tiveram algumas ações equivocadas. Não é? Deixar a terra que o Senhor disse que ia cuidar. Mas por causa da dureza do coração do povo, alguns sinais aconteciam, sinais de juízo aconteciam, mas Deus continuava cuidando do seu povo. Eles saíram para uma terra que tinha outros deuses. E os filhos se casaram com mulheres daquele país. O esposo morre, os filhos morrem, ficam só as mulheres, uma fica lá, a órfã, teimosa, é o que significa o seu nome, ela fica lá e Ruth decide fazer do Deus de Noemi o seu Deus. Não era do Deus que Noemi estava tendo naquele momento, porque ela disse assim, ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre, a culpa é do Senhor, Deus está culpado por tudo que está me acontecendo, né? Oh meu Deus, mas o que é que eu fiz, né? Você já ouviu alguém falar isso? Oh meu Deus, o que eu fiz? Tudo é meu Deus, né? Ah, meu Deus, que coisa, oh meu Deus, se Deus fosse culpado de tudo, né? As decisões humanas, as decisões que nós temos, essas são as que realmente merecem o prêmio ou a culpa daquilo que nós fazemos. Somos nós mesmos que dirigimos a nossa vida. Somos nós mesmos. E se alguém dirige a sua vida, a coisa está mais errada ainda, está mais complicada ainda. É bem sério isso. Desculpe. Bom, agora aparece um personagem aqui. Personagem muito querido. E ele vai ser um exemplo de Deus, de Cristo aqui podemos até usar. Mas de Deus em relação ao homem. O nome dele é Boaz. Boaz aparece com uma generosidade impressionante. Ele era um homem, pelo que parece, sozinho, solteiro, aqui. Então Noemi tinha um parente do seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Pronto, dá essa introdução, porque daqui a pouco Boaz vai começar a interagir. Eles precisavam de comida e Ruth disse, pode deixar que eu vou aonde as pessoas estão colhendo, e havia uma prática entre os judeus que eles não colhiam tudo, eles deixavam um pouco, o que caía no chão as pessoas podiam pegar. As pessoas mais pobres, necessitadas, podiam pegar. Mas era só o que caía no chão, não podiam pegar dos feixos ali, que eram feitos com a colheita do cereal, e aqui é a cevada. Então, era isso. E ela dizia assim, Noemi, eu vou colher um pouco. Isso chamava, ela dá o nome de respinga, né? Para fazer esse trabalho, né? Deixe-me ir ao campo e apanhe espigas atrás daquele que me favorecer. E havia também alguns que não deixavam fazer isso, pelo que a gente entende aqui. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. E por casualidade, aí, essa palavra aqui, por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz. Boaz era um parente, agora que a gente vai contar uma outra história. Eis que Boaz veio de Belém. Boaz era parente de Elimeleque. Boaz vem de Belém e disse aos seus segadores, o Senhor esteja convosco. Todos responderam, o Senhor te abençoe. Então era um homem muito querido, né? Já chega cumprimentando os que estão colhendo. Aí Boaz pergunta no verso 5 ao servo encarregado dos que colhiam, os segadores, de quem é essa moça? Que família ela pertence? Eu nunca vi aqui. Aí responderam, essa é a moça moabita. É a moabita que veio com Noemi na terra de Moabe. Ah, eu sei. Todos já sabiam que ela tinha decidido vir com a sogra e cuidar da sogra. E morrer onde a sogra morresse, sepultada onde fosse a sepultura de Noemi. Mesmo tendo tantas coisas negativas, falando que Deus era o culpado, eu fui ditosa e voltei pobre, por causa de Deus, ela manteve-se firme. E ela aqui começa a desenvolver uma coisa muito linda. Os primeiros versos aqui, do 1 ao 3, a gente aprende que devemos viver pela fé. Ela foi lá e acolhendo as suas espiguinhas que caíram no chão, pela fé. De repente, ela entra no território do parente
do seu sogro, de Elimeleque, que havia morrido. E havia um costume, uma lei, inclusive, destes resgatadores. Por exemplo, a moça se casava com o filho mais velho de uma família. Ele morria, não tinha filhos. O segundo filho tinha que se casar com ela. E o primeiro filho, geralmente o primeiro filho, tinha o nome do ex-marido, não era dele. Então muita gente fugia dessa situação, porque podia não ter mais filhos. Então os outros filhos eram da descendência dele e o primeiro era da descendência do falecido. É uma coisa bem interessante. Resgatador também é aquele que podia comprar uma propriedade de alguém. Eles foram embora, Elimeleque foi embora, tinha uma propriedade, vendeu. Agora chega Noemi, eles querem resgatar essa propriedade para que fique na família. Então tem alguém da família que vai ser o resgatador. Se a família puder pagar para ele ou não, ele é o resgatador e ele adquire para si, não para a pessoa, a propriedade da família. Então fica entre a família. Aí tinha uns 50 anos que tudo voltava para o seu dono original, né? Bom, ele como um bom homem, porque depois a gente deve viver pela graça, e a graça de Deus nos alimenta. Então disse-me ela, porque ele foi até ela falar com ela, a Moabita, deixe-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio desde pela manhã. Sim, aqui quem está falando era o servo, né? Disse-me ela falou para o servo, deixe-me rebuscar aqui as espigas, e ela estava desde manhã até a tarde, menos um pouco que ela deu uma paradinha para descansar. Trabalho bastante árduo, ficar agachado e procurando as espigas que caíam. Então Boaz fala a Ruth, Boaz toma a iniciativa. É uma coisa bem interessante, a gente falando aqui de graça, né? Ele toma a iniciativa, como Deus faz. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Você entende isso? Boaz toma a iniciativa de falar com ela. Quem que é ela? A nora de Noemi. Ah, sim. Está aí desde cedo e pediu para fazer o trabalho. Olha então o que esse bom homem vai trazer para ele. Toma a iniciativa. Então disse Boaz a Ruth, ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passe daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Isso era uma proteção. Porque pelo que a gente vai entender aqui, havia homens abusadores ali. Então fica com as minhas servas, elas estão protegidas. Vá com elas. Boaz fala com ela, ele toma iniciativa, fala com ela, não é o que Deus faz conosco? E ele prometeu ser o protetor de Ruth e suprir as suas necessidades. Olha aqui esse verso, estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas, as servas. Não dei ordem aos servos que te não toquem. É uma pergunta, não dei ordem para os servos que te não toquem, porque eles não tocam nas servas. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tinham. Porque as pessoas que iam pegar e pronto, cada uma resolvia o seu assunto. Então ela, inclinando-se rosto em terra, disse, verso 10, como é que me favoreces e fazes caso de mim, pois eu sou uma estrangeira? Às vezes você não precisa ser de outro país para se sentir estrangeiro no momento, né? As circunstâncias podem criar para você essa questão de ser estrangeiro, né? Estou fora do ambiente, eu não entendo esse ambiente. Então, você pode beber água, mas como? Eu sou uma estrangeira, respondeu Boaz. Agora vejam que bacana, ele anima a Ruth aqui. Ele diz assim, bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte do teu marido, e como deixaste o teu pai, a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. Bacana isso, né? Ele diz, eu valorizo o que você fez. Então você pode ficar aqui. Já teve interesse por ela, né? O Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor Deus de Israel, sobre cujas asas vieste buscar refúgio.
Disse ela, verso 13, tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolas e falaste ao meu coração, falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda uma das tuas servas. Aí eles iam almoçar e ele convida para almoçar, né? Então vem almoçar com a gente aqui, chegou a hora, come o pão, o vinho. Ela se sentou e comeu com os que estavam colhendo. Quer dizer, é muito lindo isso, né? Ela se assentou, comeu e ainda sobrou comida. E ela ia guardando todas essas coisas. Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos que deixassem cair mais coisas e que não censurasse por nada. Tirem algumas coisas dos molhos já prontos, coloquem ali para ela pegar, não é? Nós devemos viver com esperança e ela esteve ali até a tarde e conseguiu 14 quilos de cevada. 22 litros mais ou menos. 14 quilos, isso dava uma semana de comida para elas. Olha que coisa boa num dia, mas um dia de muito esforço, né? E ainda Boaz deu essa chance para eles deixarem mais coisas aí. Ela volta para a sogra e a sogra pergunta onde você trabalhou e diz assim, olha, trabalhei num campo de um homem que é Boaz. Então ela diz assim, puxa, bendito o Senhor, porque este é o meu resgatador. Ela usa aqui uma expressão, é o meu Goel. Goel é resgatador, essa é uma visão muito próxima de Jesus, que é o que resgata o pecador do mal. E aqui nós temos um pequeno lance, não é? Ali está Boaz, que está pronto para resgatar uma família que voltou completamente diferente do que foi. Trouxe Noemi, que era a única da família, dos que saíram de lá, alguém que era de outros deuses. Aí ela diz assim, verso 20 ainda, esse homem é nosso parente, é um dos nossos resgatadores, Goel. Ele pode resgatar a propriedade e ele pode resgatar você. Ele pode se casar com você para que o seu primeiro filho seja de Malom, que era o seu marido morto. Olha, é muito bonita essa história. Continuou Ruth, também ainda me disse, com os meus servos ficará, até que acabe a cega, você vai ficar comigo. E veio aquela questão aqui no verso 22, né? Que bom que você não vai para outro campo, porque os homens iam te molestar. Então você fica protegido. Olha como Deus vai trazendo, vai levando, A cega foi acabando, a colheita foi acabando, e agora vem uma história mais bonita ainda. Você já percebe que Boaz botou os olhos nesta mulher, que não devia ser feia, mas a sua bondade chamou muito a sua atenção. Você saiu da sua terra, deixou os seus deuses para adorar o nosso Deus. Você veio com uma mulher amarga o caminho todo, 120 quilômetros. De carro, 120 quilômetros com uma pessoa amarga já é uma coisa horrível, né? Imagine caminhando. Ó vida, ó azar, essa pedra, essa coisa, muito vento, muito sol, Meu Pai do céu. Saí ditosa e voltei pobre por causa de Deus. E ela tinha que conhecer um pouco mais a respeito de Deus, talvez até nesse caminho muitas perguntas foram feitas, né? Mas essa história não termina aqui, porque o resgatador vai em frente nos seus propósitos. E amanhã vai acontecer uma coisa bem legal, você não pode perder de jeito nenhum, tá bom? Mais 2 capítulos para encerrarmos esse bonito livro que começa com 3 mortes, mas termina com um casamento. Você vai ver tudo isso amanhã. Vamos orar? Pai bondoso, te agradecemos porque nós temos que viver pela fé, pela graça, pela esperança, e nós temos um resgatador, que é Jesus Cristo, e nós queremos viver nele e espelhar a sua vida para que os outros o conheçam também. Que o Senhor possa nos ajudar a cuidar dos pobres, necessitados, das viúvas, dos órfãos, dos estrangeiros, com muito amor e carinho, porque é o que Jesus faria aqui. Sem dúvida nenhuma é o que Ele faria. Nós temos certeza absoluta que o Senhor está com todos que nos ouvem, e que o Senhor sabe o que é melhor para cada um, que sejamos sensíveis para entender a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. O programa segue, eu fico por aqui e espero você amanhã para o capítulo 3, hein?
Ruth e Boaz, aí vão ter uma conversa mais íntima. Vamos lá, até lá. O capítulo 2 do livro de Ruth contém diversas cenas que nos mostram que fazer o bem, embora não seja garantia, aumenta as chances de recebermos o bem de volta. Primeiro, ao ver que Noemi e sua sogra precisavam se alimentar, Ruth decidiu ir ao campo apanhar espigas que sobraram após a colheita. Por causa desta sua boa ação, ela acabou indo ao local que pertencia ao homem chamado Boaz, o qual, sem ela saber, teria um papel importantíssimo em sua vida. Boaz, por sua vez, ao ver que Ruth apanhava espigas no chão, deu ordem a seus empregados que a tratassem bem e a colocassem entre as empregadas de seu campo. Mal sabia ele que, ao fazer o bem para aquela mulher desconhecida, ele estava ganhando o coração de sua futura esposa e mãe de seus filhos. O bem estava gerando bem. Outro ponto interessante neste capítulo é o papel de Boaz como resgatador de Ruth. Veja as palavras de Noemi no verso 20, diante da descoberta que o benfeitor era parente de Ruth. Então Noemi disse à sua nora: Bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: Esse homem é nosso parente chegado, e um dentre os nossos resgatadores. A palavra resgatador é uma tradução do termo hebraico goel, que vem do verbo gaal, que significa redimir. Na cultura daqueles tempos, o resgatador era um parente a quem a família podia recorrer quando sua linhagem corria algum risco. Geralmente, o resgatador ajudava a comprar de volta a terra da família vendida em tempos de crise. Além disso, cabia a ele também resgatar parentes escravizados, garantir um herdeiro para o irmão falecido, vingar a morte de um parente e, por fim, tomar conta de parentes em circunstâncias difíceis. Boaz é apresentado na Bíblia como Goel de Ruth. Como ele era parente do esposo falecido dela, a Boaz pertencia à responsabilidade de cuidar da viúva, garantindo a ela a possibilidade da continuidade de sua geração. Por isso que na Bíblia Boaz é o personagem que garante a Ruth proteção e dignidade. Interessante é que o termo Goel é usado também na Bíblia para se referir a Deus. Ele também se levanta como libertador de seu povo, garantindo sua proteção e dignidade. Desta forma, biblicamente, todo ser humano tem um Goel. Por isso, se você se sente sozinho, sem nenhum parente próximo para te ajudar quando as situações se complicam, saiba que existe um ser capaz de intervir em sua vida e recuperar a dignidade de sua existência.